gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá muito especial porque eu vou responder as principais perguntas de vocês sobre a minha experiência com a fertilização in vitro. Bom, gente, eu já tô pra gravar esse vídeo tem algum tempo, tá? Tô, me enrolando, mas finalmente ele vai sair, tá? Eu recebi várias perguntas, na verdade, assim, é um assunto que sempre vem me perguntar sobre. E eu falo, né, com o maior prazer, gosto mesmo de compartilhar a minha história, a minha experiência, né, com todo o processo. Mas eu resolvi fazer esse vídeo e justamente abrir essa caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra vocês mandarem as principais dúvidas de vocês. E eu deixar aqui compilado nesse vídeo aqui no YouTube. Então sempre, né, quem for chegando novo ou quem tiver dúvidas sobre, né, ou quiser, enfim, um ombro amigo, né, porque eu sei que quem passa por esse procedimento aí, a gente fica, né, muito tenso, assim, às vezes quer conversar com alguém que já passou, quer trocar ideia, então vai estar tudo aqui nesse vídeo, tá, gente? Eu recebi bastante perguntas e muitas também foram repetidas, tá? Então eu acabei selecionando 20 perguntinhas que eu vou estar respondendo pra vocês, tá? São as principais aí, as que mais apareceram. E eu não vou falar, gente, o nome de quem mandou, né, uma porque, né, como ela se repetindo, eu acabei escolhendo uma, e eu também não sei, né, se a pessoa deseja que outras pessoas saibam que ela está pensando, ou está passando, ou está planejando passar por isso, até mesmo por experiência própria, né? Eu, no meu primeiro procedimento da FIV, eu não falei nada pra ninguém, nem a minha família sabia, nem as pessoas mais próximas sabiam, né? Então eu vivi aquilo, assim, muito fechada, em silêncio mesmo, em segredo, só, né, com o meu marido. E já na segunda vez, que é de agora, eu já resolvi falar, compartilhar desde o começo, porque eu vi o quanto que a gente quer ter pessoas que já passaram, enfim, que entendem o que a gente tá passando, sabe? Então é isso aí, gente. Vamos lá começar pela primeira pergunta, tá? Tentou engravidar por quanto tempo naturalmente antes da FIV? Bom, na primeira gravidez, na gravidez do Lohan, nós tentamos engravidar por mais ou menos um ano e pouquinho, né, de forma natural. Mas, gente, assim que eu vi que não começou a acontecer, que ali pelo terceiro mês, assim, que eu já tava meio agoniada, pensando, meu Deus, o que tem de errado? Né, tudo bem que 3 meses não são nada, né, mas eu já tava, como eu sou muito controladora de certa forma, e eu tinha certeza que eu iria engravidar de primeira, assim que eu quisesse, né, como a gente se engana. Eu já comecei a buscar algumas alternativas, no sentido assim, fui no meu ginecologista na época, perguntei, e aí, né, não tem algum exame que eu posso fazer, né, por que ainda não aconteceu? Ele, calma, Amanda, ainda é cedo, tal, não sei o que. Ah, depois de um tempinho eu ainda fui em outro médico, depois fui em outro, eu já comecei a buscar algumas coisas, mas nunca tinha pensado na reprodução humana, né, assistida, na fertilização in vitro ou inseminação artificial, enfim, eu não tinha nem conhecimento sobre, tá? Isso realmente só foi vir pra mim mesmo depois de um ano de tentativas, tá? Na gravidez da Naomi, gente, nós tentamos apenas por 2 meses, tá? Mas ali, logo depois que o Lohan fez 6 meses, mais ou menos, eu já sabia que eu queria engravidar de novo, né? Em seguida, assim, meu marido também já tinha essa vontade, então a gente tentou ali rapidinho, tá? Isso aqui, eu falei, quer saber? Eu já vou lá fazer a FIV, enfim, vou lá me informar, né, com o meu médico, onde já havia feito a primeira vez, pra ver o que ele acha e tal, se a gente já pode partir pra outro procedimento, enfim, porque meio que eu já sabia o caminho, assim, eu preferi, foi uma opção minha, né, em passar novamente pela FIV, ao invés de ficar tentando por algum tempo, tá? Segunda perguntinha, foi uma escolha pessoal ou você tem alguma impossibilidade pra engravidar naturalmente? Bom, na verdade, assim, ó, foi uma escolha pessoal nossa, tá? Até o momento, a gente não descobriu nada que nos impossibilite de engravidar naturalmente. O que acontece? Nós tentamos durante esse período aí de um ano, né, fazendo tudo que poderia ser feito de forma natural, digamos assim, fazendo vários exames e tal, e a gente até hoje não detectou nenhum problema, enfim, nenhuma causa que nos impossibilite de engravidar. O que a gente descobriu nesse período, né, de tentativa, nesse período, né, nesse momento, assim, de buscar pela fertilização, é que existe uma porcentagem, tá, no mundo, enfim, não sei de quantos por cento é, gente, eu não quero dar muito dado científico nem nada, porque eu sou super leiga no assunto, né, só sei realmente o que eu vivi, mas existe essa porcentagem, se eu não me engano são de 20%, tá, gente, de casais considerados saudáveis que simplesmente não engravidam, sem causa, tá? Então, um casal saudável é um casal que eles consideram saudável, que não tem nenhum problema, um casal jovem, enfim, etc. E nós nos enquadramos hoje, né, pelo menos nós estamos enquadrados nessa porcentagem de casais saudáveis que não engravidam e não tem causa aparente, tá? Então foi uma opção nossa. Pode ser que algum dia eu engravide naturalmente, isso caia por terra, pode ser que eu nunca engravide naturalmente, a gente continue enquadrado nessa faixa e assim por diante. Mas assim,
foi uma opção nossa mesmo, tá? Poderíamos ficar tentando por mais tempo, mas a gente decidiu buscar ajuda. Bom, terceira pergunta, gente. Essa daqui eu resolvi deixar, embora eu não sei responder, que é assim, há contraindicações de FIV? Bom, eu não sei te responder isso, porque eu sou leiga no assunto, não tenho conhecimento técnico, né, pra falar sobre, mas eu acredito que cada situação é uma situação, então eu te aconselho aí buscar alguma clínica, algum médico, enfim, algum profissional que te passe segurança e que você se sinta à vontade em falar sobre, né, pra ver, enfim, como que é a sua situação. Mas eu realmente não sei se há contraindicações de fazer a FIV, tá bom? Quarta pergunta, você fez algum acompanhamento nutricional antes? Eu não fiz, gente. Pra falar a verdade, quando eu comecei a tentar engravidar de forma natural, eu até busquei uma nutricionista mais específica da área, mas eu acabei não levando à frente, né, toda aquela, enfim, aquele plano que ela tinha bolado pra mim, porque eu sou meio relaxada com essas coisas mesmo, sabe? Eu acho que a alimentação conta muito, né, pra você ter sucesso, né, até pra engravidar, enfim, sei lá, acho que uma boa alimentação acaba sendo um cenário mais suscetível, talvez ou não, mas eu também acabei largando por terra, tá? E aí eu acabei não fazendo nada disso. Quinta pergunta. Seu marido ou você precisou fazer algum preparo antes, como medicamentos ou suplementação? Bom, gente, nós não fizemos nada específico, tá? Por conta da FIV, né? O que eu tava fazendo antes, até quando eu tava tentando engravidar de forma natural, é tomar o tal do ácido fólico, que é meio que de praxe, que os ginecologistas, os obstetras, geralmente passam, né? Pra mulher que tem a pretensão de engravidar dentro dos próximos 3 meses, acho que alguma coisa assim. Eu comecei a tomar naquela época, como eu não engravidei, eu parei de tomar no meio do processo e só voltei a tomar depois, quando eu já tava grávida, né, no comecinho da gravidez, depois da FIV, né, ali pelas 12 semanas, eu acho, alguma coisa assim. Aí eu tomei até os 3 meses. Sexta pergunta. Gente, essa aqui é a que mais aparece, tá? Então anotem aí, prestem atenção. Eu sempre respondo com o maior carinho, tá? Qual clínica você fez? Gente, nós fizemos na clínica Conceber, tá? Ela fica em Curitiba, com o Dr. Alessandro Schuffner. Gente, eu não sei se eu estou falando certo sobre o nome dele, mas enfim, é a clínica Conceber do Dr. Alessandro, tá? Ele e toda a equipe, assim, são maravilhosos. A gente teve uma experiência muito boa em ambas as vezes e eu indico, assim, de boca cheia, tá? Então, até ele me falou esses tempos que alguns casais procuraram ele depois, porque eu acabei indicando. E ele tava bem feliz, eu fico feliz também, porque realmente, assim, é um pessoal, tanto ele quanto, né, toda a equipe, assim, que sabe o que faz, que gosta do que faz, sabe? Dá pra ver, assim, como ele tem paixão pela reprodução humana, sabe? Ele tá sempre buscando os melhores equipamentos, as tecnologias mais avançadas. Então, assim, eu super indico de olhos fechados. E se um dia precisar voltar, vou voltar lá nele também, tá? Sétima pergunta. A segunda gestação também foi por FIV? Deu certo de primeira? Sim, gente, a segunda gestação também, que tá aqui, né, a Naomi, já de 8 meses, também foi por FIV e também deu certo de primeira, assim como a do Lohan. Pra nossa alegria, pra nossa sorte, fomos abençoados aí de primeira. Oitava pergunta. Você tinha embriões congelados da época do Lohan ou fez todo o processo novamente? Nós não tínhamos embriões congelados da época do Lohan, nós fizemos tudo novamente, porque não sobraram embriões de quando fizemos ali do Lohan. Então a gente fez todo esse processo novamente. Dessa vez também não sobraram embriões. Então, se no futuro eu quiser fazer novamente fertilização, eu vou começar o processo todo novamente, tá? Existe um antes disso, um antes da gestação do Lohan, que isso não cabe aqui, eu vou abrir só um parênteses pra vocês. Antes de encontrar a clínica Conceber, nós havíamos começado o processo em outra clínica. E nessa clínica, durante o procedimento, eu acabei fazendo indução à ovulação, retirei os óvulos, tudo, mas no meio desse processo, eu acabei tendo a síndrome do hiperestímulo, que é algo até que bem grave, assim, fui meio, né, não esperava, pega de surpresa, nada com a clínica em si, mas sim com o meu corpo, meu organismo respondeu de uma forma diferente, né? E aí eu acabei tendo essa síndrome e a gente parou o tratamento no meio do caminho. E dessa vez, nós acabamos, no meio desse processo, como nós tínhamos lá X embriões, o pessoal da clínica mesmo resolveu congelar 2 embriões no meio desse processo. E aí nós temos esses 2 embriões congelados nessa outra clínica, mas nós nunca utilizamos, tá? E nem sei se vamos utilizar algum dia, sendo bem sincera. Então por isso que eu falo que deu certo de primeira pra nós. Porque nessa primeira vez a gente não chegou a transferir, né? Como eu tive essa síndrome, nós paramos o procedimento no meio. E aí, depois que eu me recuperei e tal, eu resolvi procurar um outro lugar. Eu queria ver novos ares, uma nova clínica. Queria ter uma segunda opinião de um outro profissional. Aí nós encontramos a clínica Conceber. E aí começamos o procedimento novamente lá. E fomos até o fim. E foi o que resultou a gestação do Lohan, tá bom?
Nona pergunta, por que você colocou 2 embriões? Seus embriões foram biopsiados? Bom, eu coloquei 2 embriões porque, pela minha idade, acho que se eu não me engano até 35 anos, você pode, né, é de decisão da mulher, quantos embriões ela coloca. No caso, pode colocar ou 1 ou até 2, né, e eu optei em colocar 2. E até, acho que de 35 a 40 anos, a mulher pode colocar até 3 embriões, e acima de 40 anos, pode colocar até 4, acho que alguma coisa assim, tá? Então, eu coloquei 2 porque eu posso colocar até 2 pela minha idade. E se eles foram biopsiados? Não, eles não foram biopsiados, tá? A biópsia do embrião, gente, ela acontece quando existe uma indicação, né? Por algum motivo, o seu médico, né, pede pra você fazer, né? Pede, enfim, pra clínica de fertilização fazer, ou, enfim, ou quando tem algum caso na família, alguma coisa genética, pode ser genética, enfim. Mas no nosso caso, a gente até investigou um pouco antes, fez alguns exames genéticos, mas a gente não teve indicação, então nós não fizemos biópsia, tá bom? 10ª pergunta. Dá pra escolher o sexo do bebê? Gente, assim, ó, até onde eu sei, tá? Lembrando que eu sou super leiga no assunto, assim. Mas eu acho que não dá pra escolher o sexo do neném no sentido assim, eu vou fazer, tenho lá, sei lá, 3 embriões, quero saber o sexo de cada um pra escolher qual eu quero colocar. Eu acredito que você só sabe o sexo do neném, né, do embrião, quando você faz a biópsia, né? Então, você fazendo a biópsia por alguma outra razão, por indicação, né, você acaba sabendo o sexo do neném. E aí, se dá pra escolher qual colocar ou não, eu não sei também se é possível, né, se a medicina libera esse tipo de coisa. 11ª pergunta. É possível ter trigêmeos através de FIV? Olha, eu vou te falar que é possível sim, porque você pode ter mais de 35 anos e colocar os 3 embriões e os 3 darem certo, né? Ou também você pode colocar menos e de repente um deles acaba se dividindo e se transformando em mais um embrião, então é super possível sim. 12ª pergunta. Qual é o maior desconforto do processo da FIV? Bom, eu acho que assim, gente, existem alguns desconfortos físicos, né, que a mulher pode sentir. Vou falar por mim, tá? Eu sou muito tranquila em relação à dor, né, esse tipo de coisa. Então, pra mim, o maior desconforto não foi o físico, no sentido de ficar inchada, ficar um pouco dolorida e tal. Pra mim foi muito tranquilo todo esse procedimento, eu não tive nada disso. Quando eu tive a síndrome do hiperestímulo, abre parênteses, eu fiquei bastante dolorida, assim, fisicamente. Fiquei bastante incomodada, muito inchada e tal. Mas foi pontual por conta do que eu tava passando, né? No processo natural, assim, né, sem ter nenhuma intercorrência, pra mim foi muito tranquilo mesmo, tá? Eu acho que o maior desafio do processo, né, de quem tá passando por uma reprodução humana, seja fertilização, seja inseminação, sei lá, é o psicológico mesmo, né, que a gente tem que trabalhar, assim, aquela expectativa que, meu Deus, é um peso, assim, que você fica pensando, não tem como não pensar, gente, todos os dias sobre aquilo, quando você tá passando pelo procedimento. Então é uma expectativa muito grande, você tem que saber lidar melhor com a sua cabeça do que com o corpo, né, com o corpo em si. 13ª pergunta. Leva anestesia pra fazer a transferência dos embriões? É dolorido? Gente, pra fazer a transferência dos embriões, não leva anestesia e não é nada dolorido. Inclusive, você fica acordada e leva, tipo, 5 minutos. É super rápido, é muito rápido mesmo, assim. O único pré-requisito é você estar com a bexiga cheia e, tipo, tomar 3 copos de água antes pra facilitar o acesso do catéter que vai despejar os embriões direto no útero. Então, é muito tranquilo mesmo, tá? E aí, a 14ª pergunta é a seguinte. O pós-coleta de óvulos é dolorido? Gente, a coleta de óvulos, ela pode ser um pouco mais dolorida, tá? Esse procedimento leva cerca de meia hora e aí você, né, acaba ganhando uma anestesia pra você não sentir, porque ele pode incomodar um pouquinho. No meu caso, eu dormi, né, durante o procedimento todo. Depois que eu acordei, dá aquela leve cólicazinha, assim, mas tipo, passa, sabe, de uma hora pra outra já passou. É bem tranquilo, pra mim pelo menos foi, tá? E a 15ª pergunta é: quanto tempo entre a primeira consulta com o médico até o procedimento? Bom, gente, algumas perguntas como essa, tá? Em que eu vou falar pra vocês, né? Que é muito relativo, então depende de você. Por exemplo, eu posso fazer a consulta hoje e resolver fazer o procedimento daqui a 6 meses. Então é muito relativo. No meu caso, como eu já fui focada pra isso, então foi o tempo de eu fazer a consulta, esperar a minha menstruação vir pra gente começar o procedimento, né? Então a questão tipo de 1 mês, nem isso, a gente já tava com um procedimento, né, bem encaminhado, mas é muito relativo do que você quer, né? Às vezes você pode estar fazendo algumas consultas para decidir qual clínica você, né, escolhe, qual clínica você se sente mais à vontade, ou você pode estar fazendo uma consulta agora para fazer o procedimento daqui a um tempo. Então é muito relativo, tá? O procedimento em si, ele é rápido, ele não leva mais que, sei lá, 20, 25 dias, sabe? É bem rápido mesmo. 16ª pergunta.
Pós-transferência, com quantos dias começou a ter sintomas? Gente, não, essa pergunta também ela é muito particular, eu vou falar por mim, tá? Eu não tive sintoma algum, e eu lembro que eu ficava querendo sentir alguma coisa pra eu poder ter a sensação de que, ai meu Deus, então acho que deu certo, acho que tô grávida, acho que vai dar positivo, sabe? Eu não sentia nada. Isso leva pra 17ª pergunta, que é o seguinte: quanto tempo depois da transferência fez o teste, tá? Eu só fui confirmar, né, que eu estava grávida, claro, com um teste, né, porque eu não tive nada antes. Esse processo, ele é bem rápido, assim, se eu não me engano, foram assim, eu fiz a transferência hoje, daqui uns 12 dias, mais ou menos, foi o dia de eu fazer o teste, sabe? Então, quando eu saí da clínica, né, após a transferência dos embriões, eu já saí com um papelzinho, assim, que dizia algumas coisas e também me dizia a data exata que eu deveria fazer o teste, sabe? Inclusive, pelo menos lá na clínica Conceber, eu não sei como que é nas outras, eles não indicam fazer nenhum teste de farmácia, né, nenhum teste de urina antes, e só o teste de sangue exatamente na data que eles te passaram, porque pode dar falso positivo, pode dar falso negativo, sabe? Enfim, uma N coisas. Eu sei que é difícil esperar, eu acho que esses 12 dias, gente, juro, parecem uma eternidade, sabe? Porque a gente quer saber se deu certo, quer saber se tá grávida, mas tem que esperar, não tem jeito, tá? Tem que obedecer direitinho ali, porque se eles, né, indicaram e pediram isso, eles sabem muito mais do que a gente, né? Então, de fato, eu esperei pra fazer na data que eles me indicaram o exame de sangue pra ter certeza, né, pra ver se estava positivo ou não. 18ª pergunta. Essa aqui aparece sempre, gente, também. De quanto foi o investimento aproximadamente, tá? Eu não tenho problema nenhum em falar. Já respondi essa pergunta em outro vídeo também, falando do meu relato da fertilização na gravidez do Lohan. E dessa vez, gente, o valor foi muito próximo, foi quase a mesma coisa, uma porque eu fiz na mesma clínica também, e o procedimento foi muito parecido, né? Então, assim, cerca de 25 a 30 mil reais, mais ou menos, foi o valor que a gente investiu, tá? 19ª pergunta. Quais cuidados você tomou até ter o positivo? Precisa ficar de repouso? Gente, assim, ó, uma coisa que o Dr. Alessandro me falou, né, nas 2 vezes, e eu gravei muito pra mim, assim. Não existe nada cientificamente comprovado de que se você ficar deitada, por exemplo, após fazer a transferência, vai interferir ou não no seu resultado, né? Porque tem aquela lenda assim, vou ficar deitada pra engravidar, ficar com a perna pra cima, pra não sei o que, né? Mas ele falou, Amanda, não existe nada comprovado, tá? Então, assim, tem que ver como que você lida com a situação. Por exemplo, você pode ficar de boa, pode passar os 12, 15 dias lá deitadona, fazer o teste e dar negativo, por exemplo. Aí você tem que ver, né, bom, talvez, fiz minha parte, não deu certo. Ou você pode seguir com a sua vida normalmente, né, fazer o teste, dar negativo e pensar, putz, talvez eu devia ter ficado deitada pra, sabe? O meu caso foi o seguinte, ele me falou, Amanda, segue com a vida normal, tá? A não ser que você prefira ficar em repouso, ficar mais quietinha e tal, por opção sua, né, pra você ficar com a sua consciência mais tranquila, eventualmente, né, enfim, que deu negativo e tal. Mas, gente, eu segui com a minha vida normal, tá? O que eu deixei de fazer por opção própria foi exercício físico, né? Tipo, academia pesada, assim. Mas eu caminhei, eu fui trabalhar, eu fiquei em pé, eu entrei no mar, sabe? Então, assim, pra mim, eu segui realmente normal e fiquei com a minha cabeça tranquila caso depois, né, não desse um positivo ou não. Porque eu sabia que realmente não existe nada que comprove, né? Claro, se ele viesse pra mim e falasse assim, olha, mano, se você ficar deitada, a chance de engravidar é maior e tal. Óbvio que eu passaria lá os 12 dias deitada direto, mas assim, como não existe nada comprovando, eu resolvi tocar minha vida normal até pra esparecer e não ficar pensando só naquilo, sabe? 20ª e última pergunta, gente. Chegou a fazer o teste e dar negativo e depois dar positivo? Tá, esse aqui é o famoso falso negativo, né? Que você faz, dá negativo, depois você faz de novo, dá positivo. Eu não passei por isso, porque eu realmente, como eu falei, né, eu deixei pra fazer o exame de sangue no dia exatamente que eles me pediram pra fazer. Eu não fiz antes, tá? Eu esperei lá dar os 12 dias certinho pra fazer. O que eu fiz na gravidez do Lohan, vou contar pra vocês, foi que na noite anterior a chegar a data de eu fazer meu exame de sangue, a minha mãe, por insistência dela, tá, ela fez muita chantagem comigo, ela apareceu no meu quarto com 3 testes de gravidez de urina, me pedindo muito pra eu fazer e tal. Eu confesso que eu não queria fazer, porque eu tava assim, meu Deus, se der negativo, já vou ficar com isso na cabeça, já não vou dormir, não sei o quê, por mais que no outro dia, às 6 horas da manhã, eu ia no laboratório fazer o exame de sangue. Mas aí eu peguei e pensei, vou fazer, porque minha mãe tá me pedindo e tal.
fui lá e fiz, né, o xixi, né, lá nos palitinhos e tal. E todos deram positivo, pra minha alegria, assim. Eu lembro que eu fiquei, meu Deus, muito feliz. No outro dia fui igual fazer o exame de sangue, né, também deu positivo e tal. Na gravidez da Naomi, eu não fiz nenhum exame antes, tá? O que eu fiz, na data que eles me pediram pra fazer o exame, o de sangue, eu fui lá, fiz o exame de sangue. Porém, até o tempinho ali do laboratório processar o resultado, eu fui e fiz um testezinho de xixi que eu tinha em casa já, tipo, até um teste meio velho, assim, que eu tinha guardado. Já que tá aqui, eu vou fazer, né? Agora já fiz o de sangue mesmo, vou fazer. Eu lembro que deu um risquinho muito clarinho, assim, lá no positivo, mas muito, quase imperceptível. E aí aquilo me deixou meio encabulada, tá? Eu pensei, putz, quer ver que não vai dar, meu Deus do céu. Eu lembro que até sair esse resultado de sangue eu tava assim, uma pilha, mas questão de, sei lá, nem uma hora depois já saiu. E aí veio positivo, daí eu fiquei super aliviada e feliz. Pra vocês verem a importância que é a gente seguir o que os profissionais que a gente confia, né, nos passam, porque senão a gente fica muito ansiosa e às vezes a ansiedade só atrapalha, né? Bom, gente, ó, respondi aí 20 perguntas. É um assunto tão delicado e ele é tão... Tem tanto assunto, né, pra gente conversar que posso até fazer mais vídeos aqui se vocês quiserem, só deixar nos comentários aqui, tá? Eu já quero finalizar falando pra quem tá passando por isso, ou pra quem de repente, né, tá planejando passar, ou pra quem tá com dificuldade de engravidar. Assim, gente, eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil mesmo, eu passei na pele, eu com meu marido, sentimos na pele, assim, cada mês que a gente tentava, né, quando a gente tava tentando engravidar naturalmente, era assim, quando vinha a minha menstruação, eu ia lá pro fundo do poço, então a gente ficava muito arrasado, muito abalado, e parecia que só acontecia com a gente, sabe? Todo mundo engravidando e a gente não, e meu Deus, sabe aquela coisa aqui que a gente tem de errado, meu Deus, será que não é pra ser? Eu até, vou falar pra vocês, cheguei a me questionar algumas vezes, tipo assim, meu Deus, será que não é pra eu ser mãe, sabe? Tipo, eu gosto tanto, eu queria tanto, né, ter minha família e tal, sou apaixonada por criança, e não sei o que, mas eu pensei até, eu cheguei a pensar, cogitar isso, gente, será que não é pra ser, né? Talvez não é pra ser, sabe? Eu acho que cada um tem sua missão, eu acho que nada é por acaso, né? Então, assim, realmente fácil não é, mas a gente, enfim, quem quer muito, né, busca, vai atrás e tal. E mesmo assim, às vezes não é acaba não acontecendo, então eu prefiro dizer pra vocês que, pra gente acreditar que é sempre um porquê, sempre uma coisa além e melhor, né, que aguarda aí cada um de nós. Pra gente sempre ter fé, ter esperança, não perder o otimismo, a alegria de viver, enfim, que tudo no final se ajeita e a gente entende, sabe, porque é passar por aquilo ou não, por mais que na hora parece meio estranho, assim, parece que, né, dá tudo errado, mas eu acredito de verdade que lá na frente a gente sempre acaba entendendo, tá? Quem gostou do vídeo, gente, já deixa muito like, tá? Quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que nós estamos rumo aos 10 mil inscritos, e eu conto muito com a ajuda de vocês pra gente chegar nesse número, tá bom? Então é isso, gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!